Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Sejam bem-vindos e a gente convida você a se inscrever aqui no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho e tenha certeza, isso aí nos ajuda bastante. E não se esqueçam de clicar aí no sininho, isso aciona as notificações e você passa a receber um alerta toda vez que a gente publicar um novo vídeo. E aquele amigo que puder e quiser nos ajudar a manter este canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente deixa na descrição deste vídeo. E a gente aproveita este momento para agradecer aos amigos Telmo Pérez, Zair 2000, George MJ, Lev Davidovich, Francisco Felipe e Vitor Novaes. Esses parceiros aí nos ajudaram recentemente enviando sua contribuição para o canal. Obrigado, amigos. Bem, pessoal, ontem, dia 11 de setembro de 2024, tivemos acesso a um pequeno e interessante vídeo. Segundo a mídia que forneceu esse pequeno vídeo, as imagens mostram uma cena ocorrida na cidade de Ukrainska, perto da cidade de Selidovo, e foi filmada por um voluntário ucraniano que estava usando uma daquelas câmeras corporais. Naquele local, este voluntário, junto com seu parceiro, foram encontrados por um militar russo, cuja unidade estava envolvida em combates lá naquela cidade. Até aí, tudo bem, mas havia um detalhe que poderia ter causado uma tragédia. Embora em um primeiro momento os dois indivíduos não aparentassem estar portando armas, eles estavam usando coletes à prova de bala um tanto parecidos com os coletes usados por algumas tropas ucranianas. E para piorar a situação, o veículo que eles estavam usando tinha identificações do governo ucraniano. Pensem bem, amigos, um soldado russo atuando em combates contra os ucranianos e provavelmente com os nervos à flor da pele, encontra dois ucranianos com coletes à prova de bala idênticos aos coletes militares e ainda por cima utilizando um veículo com marcação das forças ucranianas. Esta aí é a receita perfeita para um tiroteio com consequências desastrosas. Pois é, amigos, acredito que você deve estar se perguntando aí se os dois morreram. Acontece que este era o dia de sorte para aqueles dois voluntários, pois eles encontraram o russo certo. O soldado, de certa forma, e até mesmo arriscando a vida, demonstrou muita serenidade e não abriu fogo. Ele abordou os dois ucranianos, exigiu que se identificassem e, em seguida, os orientou a deixar a cidade o mais rápido possível. Essa história aí é interessante, pois nos faz lembrar de como militares ucranianos agiram em ocasiões recentes em que encontraram civis russos, como por exemplo lá em Sucha e em vilas vizinhas, na região de Kursk, quando existem relatos de que dispararam contra moradores desarmados. Também existem informações desse mesmo comportamento ucraniano em Kupiansk e de sequestros de civis na região de Kharkiv, no outono de 2022. Segundo a mídia que divulgou o vídeo, essa história aí nos mostra a diferença de comportamento entre os militares dos dois lados quando se deparam com civis lá na zona de conflito. Pois é, e mudando um pouquinho o assunto, atualmente as forças russas estão conduzindo operações ofensivas na vila de Bogoyavlenka, nas proximidades da cidade de Volnovka. Isso aí, lá na região de Donetsk. Aquela vila se tornou um pequeno centro logístico através do qual é abastecida e, aliás, ela abastece
a guarnição militar ucraniana que está implantada lá em Ugledar. A captura dessa localidade colocará a guarnição militar de Ugledar em uma situação bem complicada. Lembrando que por diversas vezes as tropas russas tentaram, sem sucesso, tomar a pequena cidade de Ugledar, realizando ataques frontais, mas essas tentativas sempre terminaram em fracasso e com consideráveis perdas. Ao que parece, ao que tudo indica, o comando militar russo naquela área mudou as suas táticas. Isso tem sido informado por alguns canais de blogueiros que atuam favoráveis à Rússia. Algumas análises mostram que eles, os russos, parecem ter abandonado os ataques frontais, ou pelo menos reduzido esse tipo de ação, e passaram a realizar ações pelos flancos, com a finalidade de cortar ou mesmo dificultar as rotas de suprimentos e rotas de evacuação de feridos das guarnições lá de Ugledar. Isso aí tem acontecido também em outras posições fortificadas do exército ucraniano naquela região, onde os russos estão tentando se aproximar pelos flancos e não em ações frontais. Essa análise aí leva a crer que essa mesma tática parece estar sendo usada agora nas proximidades da cidade de Pokrovsk, onde um ataque frontal à cidade, que estava sendo esperado por todos, inclusive por diversos analistas, estava esperando um ataque frontal já há alguns dias, não aconteceu. Em vez desse esperado ataque frontal, onde haveria com certeza um grande número de perdas de equipamentos e de mão de obra, os russos estão se movendo para os flancos, e isso pode indicar uma tentativa de cortar linhas de suprimentos e de cercar a cidade, o que poderia levar a uma retirada das forças ucranianas. Então a gente está notando, a gente tem pegado informações aí onde algumas pessoas familiarizadas com a situação lá no leste têm notado uma mudança de estratégia. E realmente, nos últimos dias, a gente não tem ouvido falar de grandes ações das tropas russas. Estão informando, esses blogueiros, alguns analistas estão falando, que estão observando que os russos estão se movimentando para chegar a esses pontos fortificados pelos flancos e, em muitos casos, eles buscam primeiro cortar as linhas de suprimento dessas fortificações. E isso tem evitado grandes combates com grandes perdas. Então a gente espera para ver se essas informações realmente se confirmam. Pois é, amigos, e para a gente concluir esse nosso trabalho, todos nós sabemos da grande quantidade de sanções impostas aos russos pelos Estados Unidos e pelos seus aliados. Normalmente, quando tratam desse assunto, as mídias falam em sanções sem precedentes. Acontece que, mesmo se negando a fornecer diversos produtos, bens e serviços, vários desses países continuam dependendo e comprando produtos estratégicos importantes fornecidos pelos russos, como gás natural, ouro, diamantes, urânio, titânio, níquel e outros. Entre esses países aí estão o próprio Estados Unidos e membros da União Europeia. Acontece, amigos, que as sanções diminuíram, mas não pararam as transações comerciais entre os envolvidos. Os Estados Unidos, por exemplo, continuam a comprar urânio russo. Hungria e Eslováquia compram gás que é levado através de um gasoduto que passa pela Ucrânia. E grandes navios levam gás russo para outros países da Europa. Enquanto isso, diversos outros itens são comercializados com vários países apoiadores dos ucranianos. Eles compram produtos russos
pois isso traz equilíbrio na oferta, evitando o desabastecimento e aumento de preços de itens estratégicos e que poderia prejudicar a economia desses países. A falta dos produtos russos aumentaria o custo de produção das indústrias de diversos países, que assim perderiam competitividade no mercado mundial. O maior exemplo disso é a Alemanha, que depois dos atentados realizados pelos seus próprios parceiros contra o gasoduto Nord Stream, a Alemanha se viu privada do fornecimento do gás russo, que era abundante e barato. Com isso, a indústria alemã perdeu competitividade e vem tendo seguidas quedas de produtividade. Pois é, amigos, dizem por aí que nada está tão ruim que não possa piorar ainda mais. Pelo menos no caso dos Estados Unidos e da União Europeia, isso aí está se tornando realidade. Falando em uma reunião recente, aliás, uma reunião realizada ontem, quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, onde o primeiro-ministro russo, o Mikhail Mishustin, também estava presente. O Vladimir Putin se dirigiu a este ministro e disse o seguinte: Mikhail, tenho um pedido a você. Por favor, olhe para alguns itens de bens que fornecemos em grandes quantidades para o mercado mundial. Uma série de bens está sendo restringido para nós. Bem, talvez também devêssemos pensar em certas restrições, como por exemplo urânio, titânio, níquel. Em alguns países, reservas estratégicas estão sendo criadas e algumas outras medidas estão sendo tomadas. De modo geral, se isto não nos prejudicar, devemos pensar sobre certas restrições de fornecimento ao mercado externo. Pois é, parceiros, essas aí foram as palavras do Putin, pedindo para iniciar estudos sobre a suspensão do fornecimento de itens estratégicos a países que participam de sanções contra a Rússia. Alguns analistas e até mesmo alguns políticos russos vêm dizendo que existem grandes mercados na Ásia, no grupo aí dos BRICS e até mesmo na África, e que já é hora de a Rússia criar condições para alavancar o intercâmbio comercial entre estes países aí. Pois é, amigos, os norte-americanos compram uma considerável quantidade de urânio russo para alimentar as usinas nucleares deles. Por quê? Porque o urânio é de boa qualidade e porque o preço é baixo. Imaginem bem, fazem guerra, tentam derrotar o pessoal lá, mas dependem deles com certos produtos estratégicos. Realmente vamos aguardar para ver essa recomendação do Putin. E os resultados são de longo prazo, mas eles virão. Pois bem, amigos, nós estamos parando por aqui. Obrigado pela sua paciência aí com a gente, obrigado pela sua ótima companhia e até o nosso próximo vídeo. Te espero aqui. Até lá.